Conexão Agro, edição especial Sealba Show. Olá, seja bem-vindo ao Conexão Agro, podcast do Sistema FAES Senar, em edição especial Sealba Show, direto aqui da maior vitrine do agronegócio da região. E olha, nós já trouxemos aqui diversos conteúdos, informações para você, produtor rural. E agora a gente fala de recuperação de tributos com contadores de renome aqui, Francisco Neto e Tamires Conceição. Francisco Neto já expôs aqui no Sealba Show, não é? Seja bem-vindo aqui. Muito obrigado, Samara, estar aqui nessa vitrine. Estou me sentindo realmente dentro de uma vitrine. Pois é, Tamires Conceição. Obrigada, Samara, pelo convite. É muito bom estar na casa e a gente estar falando sobre impostos aqui. Pois é, e aí é algo que às vezes complica, dá um nó na cabeça do produtor rural, mas é por isso que existem profissionais como vocês que levam soluções, que dá para tudo ser resolvido. Mas me conta sobre essa recuperação de crédito, as informações mais importantes que devem ser passadas nesse momento de mudanças, né? A gente teve a reforma tributária aí, inclusive, esse ano já deve estar atualizado com planejamento. Fala mais, Francisco. Então, Samara, primeiro ponto, falar de recuperação tributária, eu costumo dizer que ninguém gosta de pagar imposto. Ninguém gosta de pagar imposto. E se tem uma coisa que é pior do que pagar imposto, é pagar imposto que nem deveria ter pago. Indevido. Então, a gente vem trazendo esse trabalho, identificamos muitos empresários que pagam imposto de forma indevida, e no agro a gente encontrou volumes imensos. Porque tem uma crença muito grande de que eu só pago imposto quando eu pago uma guia, vou lá no banco e emito essa guia e pago. E não necessariamente se paga imposto assim. Todos nós, consumidores, quando vamos num posto de combustível e pedimos a nota fiscal, lá dentro já tem pago ICMS, PIS, COFINS. Só que eu mesmo, antes de trabalhar com contabilidade, eu nunca achei que eu pagava imposto. Eu via minha mãe com um talão de IPTU, eu achava que ali, a guia do imposto de renda, eu achava que ali era o imposto. Mas depois de trabalhar o dia a dia, e eu lembro da primeira vez que eu fui emitir uma guia de imposto de renda e contribuição social de R$500 mil. Meu Deus do céu, R$500 mil. Eu decorei o CNPJ só pelo valor que era. E eu falei, nossa, meu Deus do céu. Então, o empresário não está pagando aquele imposto. Se ele não estiver colocando no preço do produto, não tem como ele se desfazer daquele dinheiro. Então, a gente vem com essa conscientização de que realmente a gente já paga muitos impostos, né? Só que a gente não vê o boleto e acha que não paga. E aí vem o tratamento muito diferenciado na cadeia produtiva do agronegócio, né, Tamires? Porque o produtor rural, quando ele está no CPF, o governo entende que é um pequeno produtor, mas tem um limite. E a legalização, quando eu falo legalização, não é que o produtor rural é ilegal, mas eles acabam fazendo coisas às margens da lei. De vender, não tirar nota fiscal, de contratar as pessoas para trabalhar e não assinar carteira ou nem pedir uma nota fiscal de serviço. Isso tá à margem e por isso que a gente fala que é ilegal. E aí muitas vezes o produtor rural que já está maior, ele compra semente, compra adubo, compra fertilizante, tem o seu CNPJ e todas essas compras se tem impostos pagos. Ele não pagou a guia, mas o imposto foi pago pelo fornecedor. E ele acaba não pegando esse crédito. Tivemos casos no Sealba ontem, inclusive, que nós fizemos um diagnóstico no produtor rural, R$500 mil, produtor rural não, ele era o revendedor do insumo agropecuário. Então ele já revendia o insumo e ele tinha pago quase R$500 mil de forma indevida. E a gente fez esse diagnóstico no nosso stand mesmo e mostrou para ele, poxa, mas como? Eu falei, pagar imposto não é só pagar uma guia. Pagar imposto é quando você compra e paga o seu fornecedor. Tem o valor do produto, o valor do imposto, e aquele imposto você pode tomar esse crédito. E quando muitas vezes não se tem esse conhecimento, deixa o dinheiro sair pelo ralo. Acaba trabalhando de forma errada, com medo de estar pagando mais imposto, sendo que fazer o certo paga muito menos. Paga bem menos. E eu acho que levar essa informação, né, Tamires, é o mais importante nesse momento. E para a organização e planejamento do produtor. Isso, é como o Francisco mencionou, na verdade vai ser um processo de conscientização mesmo, porque dentro do mercado, do agro, a parte contábil, existem diversos benefícios, diversos incentivos, e acaba que ele tem esses incentivos, ele tem direito, como a gente fala na área contábil, direito a esse crédito, só que ele não tem consciência desse crédito que ele tem direito, por às vezes estar de forma irregular, ou seja, ele não está com a documentação regularizada, não está realizando o processo
às vezes até de emissão de notas, escrituração de notas, por medo de pagar imposto, mas talvez ele nem pague, né, Francisco? Ele Muitas vezes receba nem de volta Recebe. esse valor. E é uma crença muito limitante falar que, eu nunca vi a Receita Federal pagar ninguém. Quem me procurar, eu tenho aqui o print do extrato bancário do cliente recebendo um Pix de 1.200.000. Em um único dia ele recebeu de volta esse valor e a Receita Federal paga. Agora precisa fazer o processo correto. E esse processo correto, todas essas formas podem ser orientadas por profissionais, como você. Profissionais. E, Samara, o que é que a gente está visualizando no mercado contábil hoje? A gente está visualizando a mudança cultural que aconteceu com os médicos há 15, 20 anos atrás. Hoje você vai quebrei a mão, você não vai não vai no clínico geral, você não vai nem no ortopedista mais, você vai no cirurgião de mão. E se brincar, qual foi a mão que você quebrou? Foi a direita ou foi a esquerda? Então, a contabilidade está sofrendo esse processo porque o sistema tributário do Brasil é realmente muito confuso e muito complexo. E aí, falar de impostos é um universo. E aí, falar impostos no agronegócio é outro universo. Então, quando a gente se posiciona, a gente fala assim, olha, por que a gente está se expondo no CEALBA? Porque o público que a gente vê, que a gente entende do negócio, tá aqui hoje, né? Então, é aqui que a gente tá colocando nos nossos pés. A Tamires me convidou, falou, Francisco, a gente tem que tá mais junto, porque o produtor rural tem medo da informação. E isso é um prejuízo muito grande para a população. Porque muitas vezes esse produtor rural escuta muito mais um amigo que não entende nada do que procurar um profissional que vai lhe dar orientação. E tem medo de custo, tem medo. Só que muitas vezes, e infelizmente, a Receita vai fazer cumprir a lei e ele pode acabar destruindo todo o patrimônio que ele levou uma vida para construir com um único auto de infração. E é isso, ele dá uma corporação real, mas infelizmente ele provavelmente escutou as pessoas erradas ou não escutou ninguém. E você falou um ponto muito importante, essa especialização dos profissionais cada vez mais, e aí a contabilidade no agronegócio, a gente vem sendo, não são poucos os profissionais, né, contadores dedicados ao agronegócio, mas que há uma gama de oportunidades também nesse setor, a exemplo do que você já trouxe aqui, diversas formas, mas são voltadas específicas para o produtor rural, e por isso que vocês estão aqui para trazer que existem sim, são poucas as pessoas, mas existem pessoas e profissionais. E a gente tem uma preocupação muito grande com a formação de novos profissionais. Para você ter ideia, Samara, a gente está falando do universo que muito forte aqui é o milho, mas precisa de especialidade para pecuária. E aí dentro da pecuária tem a pecuária leiteira, tem a pecuária de corte. Dentro da pecuária de corte tem a da reprodução, tem da extensiva. Então tem os cálculos dos custos. Aí eu estava conversando com o professor Ademir, ele fez o doutorado dele com coco. A tese dele era o cálculo de custo com relação ao coco. Então, qual é uma especialidade? Qual o nível de especialização que a gente está precisando hoje para atender o produtor rural e a conscientização da levada dele do CPF para o CNPJ, a profissionalização dele? E aí essa mudança a gente está vivenciando agora, né? Todo produtor rural com essa mudança de CPF para CNPJ meio que obrigatoriamente. É isso, Tamires, conta. Isso mesmo. Com a reforma tributária abriu tendo novas mudanças. Vou pegar até o gancho do que você estava mencionando em relação à necessidade de contadores capacitados na área. Então, hoje nós, os sistemas, estamos procurando trazer uma integração melhor com o CRC para poder conseguir trazer um contador para o agro. Né? Como o Francisco mencionou, eu lembro que eu tenho um caso do milho, que aí, se você pegar a tributação do milho, o milho em conserva é uma tributação, o milho debulhado é outra tributação, o milho assado já é uma outra tributação. E, na verdade, acaba que o produtor tem toda essa tributação e não está tendo, na verdade, o recolhimento de nenhuma tributação, inclusive. Então, é uma necessidade que a gente precisa. Quando eu conversei com o Francisco sobre estávamos conversando sobre a reforma tributária, a gente viu que, na verdade, já existia uma necessidade, mas agora com a reforma tributária, com as mudanças, com algumas obrigatoriedades, que já está entrando em 2026, o campo de mercado,
aumentou acho que umas 3 vezes maior. Por quê? Porque agora a Receita Federal, a Cefaz, ela consegue cruzar os dados. Então ela consegue visualizar quem está comprando o quê, está comprando no CPF, mas já existe a obrigatoriedade de estar saindo do CPF e entrando no CNPJ. Então, às vezes, eu não vou dar a informação que compro, mas a Cefaz já está tendo esse controle, que está realizando essa compra. E culturalmente, o dinheiro sumiu. Poder subir. Então o Pix, e por exemplo, não sei se as pessoas nem entendem a sistemática do Pix. O Pix, quando você recebe, antes de você confirmar que recebeu, o Banco Central já sabe que, porque é uma triangulação instantânea. Então eu falo bem assim, eu vou fazer um Pix, não, Tamires vai fazer um Pix para mim. Não dá, tá melhor. Tamires vai fazer um Pix, quando ela preenche minhas informações, aquelas informações da chave é confrontada no banco, do Banco Central. O Banco Central confirma. É esse CPF ou essa chave aleatória? É de fulano de tal? É de tal banco? É. Então está autorizado esse processo de transferência. E aí eu recebo. Então antes que eu saiba que recebi, o Banco Central já sabe. E o que é interessante, até o deputado federal Nicolas falou, quando teve aquele vídeo dele com relação à taxação do Pix, que o que ele fala, e é bem interessante fazer esse corte, não é que o Pix vai ser taxado, é o motivo do Pix. Então não é que vai ter uma taxação a cada transferência bancária, vai ter um pagamento de Pix, não. Mas por que você está fazendo esse Pix? Por que você está recebendo esse Pix? E a Receita Federal quer separar essa movimentação CPF e CNPJ. E o produtor rural, que é no CPF, o que ela vai fazer? Ela vai criar um CNPJ de forma ou exigir essa criação do CNPJ. Para quem tem inscrição estadual já vai ter uma criação automática. E para quem não tem CNPJ vai ser exigido a criação do CNPJ. Tudo que for no seu CPF é renda tributável normal. Então tudo que você receber de Pix, a Receita Federal pode cobrar com imposto lá em cima. E o que você movimentar no CNPJ, no produtor rural, pode ter a tributação de pessoa física normal. Só que vai ter que ter a tratativa de empresa. Então, o que eu vou movimentar, o que eu estou comprando, aquela ração é para produção, então vai entrar no Carnê-Leão, no livro caixa do produtor rural. Não, eu comprei ração, tá no meu CPF. Então ele entende ali que é despesa sua. Como se você estivesse comprando uma ração pro seu cachorro. Então é um custo seu. E como é que você mantém esse custo? Com receita. E essa receita é tributável até 27 mil por cento. E agora tem a taxa, o imposto mínimo, que pode ser de 10% sobre a renda acima de 100 mil reais por ano. E cruzamento de informações, não é? E como a gente estava conversando ontem, justamente sobre as entradas e saídas, que acaba que o produtor, ele tem entradas e saídas em valores altos, inundantes. Só que, às vezes, aquele valor informado não é o valor do lucro dele. Então, até nisso a gente precisa ter, porque emite um valor alto, mas o lucro dele é bem pouquinho. Muito baixo. Muito baixo. Então, na verdade, precisa ter essa conscientização para mensurar aquilo ali que está saindo, mais quase 80%, 75%, é insumo, é despesa. E essa despesa não pode cair como tributação. Então, existe a necessidade de informar que aquilo ali não é lucro, que aquilo ali, na verdade, entra como despesa, tem reduções. E, Samara, tem duas formas de aprender, você já ouviu falar? Diga aí. No amor ou na dor. Na dor. Ou em amor ou na... Eu tenho um caso, chegou um cliente nosso, que ele participa, que eu costumo falar da verticalização do agronegócio, né? Ele é aquela pessoa que procura os produtores rurais para comprar um milho, e ele vai até as fábricas de ração, as cooperativas, para vender esse milho. Ele é considerado no ecossistema do agro. Então ele pode se considerar um agroprodutor não, mas ele é um agronegócio. Sim. Então ele está nessa verticalização. E ele passou em 2019 movimentando sem nota fiscal. Ele comprava o milho do produtor rural, quanto é o saco do milho? X valor. Fazia o Pix para a pessoa, ia lá na fábrica, vendia e fazia essa intermediação. Durante o ano de 2019, ele movimentou 2 milhões e 200 mil em conta. E ele recebeu uma notificação da Receita Federal e um auto de infração de 1 milhão e 100. Eu vou chegar no cálculo da multa só para as pessoas se conscientizarem um pouco pela dor dos outros, mas ter uma conscientização. Mas ele disse, Francisco, eu não ganhei nem 100 mil reais nessa operação. Durante um ano, comprando e vendendo milho, eu não ganhei 100 mil reais. Eu recebi uma multa de 1 milhão e 100, infelizmente recebeu,
porque não obedeceu o devido processo exigido pela Receita Federal. E aí, como é que calcula o imposto, esse auto de infração? O auto de infração é calculado por toda a movimentação que você entra em 27,5%. Então, 2.100.000 vezes 27,5%. Mais 75% de multa, porque você não tem nenhum documento contábil, fiscal, que comprove o que você fez. Então, e ele ainda pode ser enquadrado se, de forma criminal, a equiparação de sonegação fiscal ou lavagem de dinheiro, ou tráfico internacional de drogas, e aí é um processo criminal. E aí a gente está falando só de uma parte fiscal. Então, a sonegação pode chegar, vamos dizer assim, de forma direta, até 50% do valor que entrou na sua conta e você não tem um documento fiscal. Isso é para dar medo? Não. Isso é para conscientizar que se ele tivesse feito todo o processo legal, ele não teria nem pago, nem de longe, no máximo 60 mil reais de impostos. Pode não dar medo, mas assim, quando o produtor fala em bolso e em prejuízos de montantes como esse, é realmente Preocupante. é preocupante e é uma forma bem clara, bem didática de alertar. Opa, eu preciso olhar melhor para o meu negócio. É mais ou menos essa informação aqui que vocês querem passar, né? O primeiro ponto é esse. E o segundo ponto, que eu estou falando de 60 mil reais de imposto, no máximo, que ele poderia ter impostos a restituir. Porque durante a operação, se ele tem um CNPJ habilitado e durante a operação ele compra o milho e nessa compra ele tem a operacionalização do combustível, da manutenção das peças, do frete, isso tudo é insumo. Ele toma crédito de PIS e COFINS sobre esses insumos e quando ele vende ele não tem um débito, porque o milho, como a Tamires disse, tem várias tributações. E quando é para consumo animal, ele não paga nem ICMS, nem PIS e nem COFINS. Então a tratativa é, peraí, eu tenho custos que me dão crédito, mas o meu produto não tem um débito. O que é que eu faço com esse crédito? Aí a gente vai e recupera. Então, eu estou falando que sim, no máximo ele iria pagar 60 mil, mas ele poderia, se tivesse regularizado com o CNPJ, ter recebido dinheiro e não um auto de infração. Então, um alerta aqui para o produtor. Se você pode estar perdendo dinheiro por falta de informação, Tamires. Falta muita informação ainda. Isso mesmo. Muita falta de informação. Acabou que quando a gente conversando sobre isso, da recuperação de crédito, eu trouxe alguns casos também que a gente já foi identificando de que tinha produtor que não sabia e tinha o valor lá, não só a recuperar, mas também a recolher. Então, é mais falta de informação, às vezes, não operacional, mas de ter a informação que é preciso fazer o processo. Inclusive, falando de informação, ontem saiu um manual de nota fiscal fácil, que é um aplicativo específico para o produtor rural, para ele utilizar na emissão de notas. Então, ontem já foi divulgado o manual, ele já está disponível lá no site da Secretaria da Fazenda. Vamos deixar o link aqui Vamos deixar o link. Sim. Ele já está disponível para o produtor. Perfeito. Estamos sempre trazendo informações. Francisco Neto, obrigado também. Eu que agradeço estar nessa vitrine muito bonita. Eu sempre passava por aqui e vi o povo dentro. Vontade de ficar aqui dentro também. Agradecer a Daniel pelo convite. Ele disse que em 2 minutos eu conseguia convencer ele do meu pitch de vendas. O pitch, eu fiquei visualizando a forma didática que você trouxe. Eu aprendi aqui sobre tributação no agro. Eu aprendi um pouquinho, eu acho que o nosso público também. O pessoal de São Paulo que nos acompanha aqui fala que quando eu estou conversando com um produtor rural, eu uso muita metáfora, né? E aí ele fala assim, Francisco, eu consigo entender com as metáforas. O produtor rural também precisa entender, porque ele já tem um medo de falar assim, é o contador, ele vai fazer eu pagar alguma coisa, ele vai fazer... Não, ele já tem um certo receio. E se eu trago uma informação muito técnica para ele, cara, eu não preciso da forma técnica, porque quem vai executar sou eu. Eu preciso que ele entenda que o que vai ser Quando feito... você fala em montante, em prejuízo, em valores, eu acho que entende, todo mundo entende um pouquinho. E Samara, hoje em dia, a gente fala assim do médio, pequeno produtor, que a gente sabe que a labuta dele, de estar embaixo do sol, se sacrificando, é muito grande. E falar qualquer que seja a porcentagem de perda, já é um afastamento. Ou até de restituição, como você trouxe aí. Mas muitas vezes ele nem sabe, Nem sabe. mas ele já cria um certo afastamento. Distanciamento. A gente está com um stand aqui e parece que tem uma cerca elétrica, e quando o produtor rural vê o nome imposto ali, porque ele vai arrodeando, ele não quer nem saber de restituição. Então, é o primeiro afastamento.
E o melhor meio que a gente encontra de vender realmente os nossos serviços é o viés de confirmação. É a gente pegar um produtor que a gente sabe que teve um resultado, fala, olha, é porque a gente costuma dizer, ou eu mostro a cobra morta, né? Ou eu falo que matei. Porque ou eu falo do produtor, quem é o produtor, ou eu falo quanto a gente recuperou. Aí a gente tem produtores aqui em Sergipe que a gente já fez uma recuperação de mais de 10 milhões de reais. 10 milhões de Pix caindo na conta do produtor. E aí ele fala, meu Deus do céu, como é que ninguém nunca disse isso antes? É o acesso à informação e é o acesso à pessoa. E pergunta se ele entende o que é crédito e débito. Não entende. E eu não posso encher a cabeça dele. Eu só falo bem assim, olha, continua o que você está fazendo de forma legal. Ajuste a sua parte contábil que continua fazendo isso que está dando certo. E não é que eu estou falando que o produtor não precisa entender. Ele precisa entender da forma cultural que ele foi educado. Obrigada pelas suas informações, forma didática de trazer aqui. E esse é um canal do produtor rural. Então a gente trouxe uma linguagem simples e é dessa forma que a gente precisa se comunicar com o produtor, porque ele só está preocupado com a previsão climática, ele já está preocupado se vai ter produtividade, se não vai ter, se aquilo ali vai dar certo. E aí se preocupar com tantas outras coisas, está aí profissional para poder contribuir nisso. Muito obrigada pela presença de Eu que vocês. agradeço aqui, agradeço inclusive a Tamires, que eu não sabia essa parte que o Senar fazia, de abrir para o produtor rural, que já tem um CNPJ, mas está meio perdido ainda do que fazer. Ela falou, Francisco, tem muita gente que está precisando de ajuda, vamos ajudar. Eu falo, você vai me deixar cara a cara com o produtor? Ela, vou. Eu falei, produtor, então, tá. Então é isso, é sobre isso, não é, Tamires? Isso, obrigada. Obrigada a vocês. É isso, a gente vai ficando por aqui nessa edição do Conexão Agro, edição especial Cealba Show. Mas claro, você pode surfar aqui em todos os episódios, informações que nós trouxemos para você, produtor, direto aqui da maior vitrine do agronegócio da região Ceal. Conexão Agro, edição especial Cealba Show.